você irá assistir a mais uma aula do CCUV, Curso de Cálculo em uma Variável. E na aula de hoje nós vamos ver alguns cálculos de limites de funções. Eu sou o professor Carlos Ropelato e você, seja bem-vindo ao meu canal. Então aqui no exercício ele está pedindo o seguinte, ache os limites e, se possível, indique qual propriedade que você usou. A propriedade que ele está se referindo é a propriedade que nós estudamos lá na aula 33, certo? Então vamos lá. Primeiro exercício é o limite de x ao quadrado menos 6x mais 9 quando x tende a 4. Então aqui eu vou usar a propriedade 5. Eu tenho aqui o limite de uma soma e subtração de funções e eu vou separar essa aqui no limite na subtração e soma de limites de funções. Então eu peguei o limite de x ao quadrado quando x tende a 4 menos o limite de 6x quando x tende a 4, mais o limite de 9 quando x tende a 4, é P5. Então, para quem não sabe quais são essas propriedades, procure lá, eu vou deixar o link aqui na descrição da aula 33. Agora aqui nós vamos aplicar a propriedade 6. Eu tenho aqui o limite, o x ao quadrado é o mesmo que x vezes x, então eu vou aplicar a propriedade 6 que diz o seguinte, o limite do produto de uma funções é o produto dos limites, então o limite de x quando x tende a 4, vezes o limite de x quando x tende a 4. Menos o limite, aqui novamente estou aplicando a propriedade 6, o limite de 6, que multiplica quando x tende a 4, que multiplica o limite de x quando x tende a 4. E nessa outra aqui eu não apliquei nenhuma propriedade, eu só repeti. Agora aqui embaixo, eu vou aplicar a propriedade 3, que é o limite de x quando x tende a A, que é o próprio A, ou seja, o A aqui é o 4. Então aqui eu estou trocando o x aqui por 4, aqui também por 4. Aqui eu estou aplicando a propriedade 2, que é o limite de uma constante, que o 6 é constante e a própria constante, o sinal de menos está aqui. Novamente aqui eu estou aplicando a propriedade 3, o limite de x tendendo a é o limite da função identidade, é o próprio A, o 4. E aqui eu apliquei o limite de uma constante, a constante é o 9, então aqui deu 9. Agora que eu vou fazer as continhas aqui, né? 4 vezes 4, 16, menos 6 vezes 4, menos 24, mais 9, somando aqui eu vou ficar com o resultado 1. Agora vamos para o segundo. O limite da raiz quadrada do quociente de x ao quadrado mais 2x menos 6 por x ao cubo menos 2, quando x tende a 3. Aqui eu vou estar aplicando a propriedade 10 aqui, que diz o seguinte, o limite da raiz enésima de uma função, ele é a raiz enésima do limite dessa função. Tá? Agora aqui dentro desse radicado eu vou aplicar a propriedade 9, que aqui eu tenho o limite do quociente de funções, é o quociente dos limites. Novamente eu vou aplicar a propriedade 5 aqui, onde eu tenho o limite da soma e subtração, a soma e diferença de funções, eu vou ficar com a soma e a diferença dos limites dessas funções. Agora aqui eu vou aplicar a propriedade 6. Nós vimos aqui a propriedade 6, que eu apliquei ela aqui nessa parte aqui, certo? Então vamos lá, o que eu tenho a propriedade 6 aqui? O limite de x ao quadrado é x vezes x, então o limite do x, limite de x quando x tende a A. Aqui eu estou aplicando o limite do produto de funções, então aqui eu vou calcular o produto do limite dessas funções, aqui, e aqui eu estou, aqui eu troquei aqui o valor, deixa eu ver aqui é menos 6 aqui, né? Aqui é menos 6, só para conferir aqui. E aqui embaixo eu vou estar aplicando a propriedade 8. O limite de uma função elevada a um expoente, ela é igual a quem? O limite de uma potência aqui, então. Eu vou pegar essa função aqui, eu vou pegar esse limite de x aqui e elevar ao expoente 3. Eu vou calcular esse limite e depois elevar ao cubo. E aqui eu não fiz nenhuma alteração. Agora aqui nós vamos aplicar a propriedade, várias propriedades aqui. Eu apliquei a propriedade 3 aqui, olha só, tem aqui, que é o limite da função de identidade, né, de x quando x tende a A. Então o A aqui é o 3, 3 vezes 3, 3 vezes 3, limite da constante, que é a propriedade 2, que é o 2, que a constante aqui é o 2, e multiplica novamente a propriedade 3, o limite de x tendendo a A, o A é 3. Aqui é o limite da constante, a constante é 6, então a propriedade 3 aqui, aqui e aqui. E aqui embaixo no denominador eu apliquei a propriedade 8, não, que seria essa daqui, eu peguei e calculei esse limite aqui, que deu
3, e eu vou elevar ao cubo aqui, e aqui eu apliquei a propriedade 2, que é a propriedade, o limite da constante. Então aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 3, 6, menos 6, deixa eu marcar esse tracinho aqui, 6 menos 6 é 0, então eu vou ficar com a raiz quadrada 9, 27 menos 2, 3 ao cubo 27, menos 2, 27 menos 2, 25, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 25 é 5. Então vamos ver mais exercícios. Aqui no terceiro exercício nós temos o seguinte, ó, encontre o limite da g de x quando x tende a 3, sendo a g de x ela é uma função definida por sentenças. Ela vai valer 4 se o x for igual a 3, e ela vai ser 5 menos x se o x for diferente de 3. A solução é a seguinte: no cálculo do limite da g de x quando x tende a 3, estamos interessados em valores de x próximos de 3, porém diferente de 3. Portanto, o limite da g de x quando x tende a 3, ele será dado por limite de 5 menos x quando x tende a 3. E o limite dessa função aqui é o limite de 5 quando x tende a 3, menos o limite de x quando x tende a 3. O limite da constante é a própria constante, e o limite da função de unidade quando x tende a 3 é o próprio 3. 5 menos 3 é igual a 2. Vamos ver essa situação graficamente. Então aqui eu tenho o gráfico da função g, ele é uma função decrescente, uma reta, né? Quando x ele é igual a 3, x igual a 3, ela vai valer 4. 3, ela vai valer 4. E quando x é diferente de 3, é nessa reta aqui, ó. E ela tem aqui, quando eu tiver 3, se eu jogar aqui na função, daria o 2, né? Então, olha só, que o limite dela, ele é 2. Então, observação, o limite da g de x quando x tende a 3, ele é 2. Olha, se eu me aproximar aqui do 3 pela esquerda, ó, o limite está dando 2. Se eu me aproximar do 3 pela direita, o limite está dando, ó, se eu vim aproximando do 3 pela esquerda, está dando aqui, aqui, ele está se aproximando de quem? Do 2. Se eu me aproximar do 3 pela direita, ó, tá esse valor aqui, esse outro valor aqui, então o limite é 2. Então observe que aqui, no gráfico dessa função, eu tenho um buraco aqui, eu tenho uma descontinuidade aqui na função. Ele também chama de ruptura. Então, e a g de 3 ela é 4, então o limite da g de x quando x tende a 3 é 2, e a g de 3 é 4, então eles são diferentes. Bem, vejamos agora o exercício número 4. Seja h de x igual a x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Então na letra A é para construir uma tabela para os valores de h de x quando x é igual a 2, 2,5, 2,9, 2,99 e 2,999. E outra tabela quando x for igual a 4, 3,5, 3,1, 3,01 e 3,001. Quando x tende a 3, para que valor h de x tende? Letra B. Encontre o limite de h de x quando x tende a 3, usando as propriedades de limites. Então aqui na tabela 1 eu tenho os valores de x, variando 2, 2,5, 2,9, 2,999 e 2,999, enquanto que o h de x é 5, 5,5, 5,9, 5,99 e 5,999. Já na tabela 2, o x ele está diminuindo, 4, 3,5, 3,1, 3,01, 3,001. Enquanto que o h de x é 7, 6,5, 6,1, 6,01 e 6,001. Analisando os valores das tabelas 1 e 2, nota-se que os valores de h de x eles estão se aproximando de que valor? Do 6. Aqui, só que valor menor, e aqui um pouquinho maior que 6. Enquanto, né, os valores do x estão tendendo a 3. Aqui 2,999 e aqui 3,001. Agora vamos resolver a letra B. Encontre o limite de h de x quando x tende a 3 usando as propriedades de limites. Está aqui, o limite de x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3 quando x tende a 3. Nós não podemos aplicar a propriedade P5, que é aquela propriedade do limite do quociente, pois o limite de x menos 3 quando x tende a 3, que é o denominador, ele é igual a 0. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fatorar o numerador e nós vamos ter o seguinte, ó, fatorando o numerador, que é a diferença de 2 quadrados, nós vamos obter aquele produto notável
produto da soma pela diferença de dois termos. Então aqui eu posso cancelar o x menos 3 do numerador com o x menos 3 do denominador. Porque o x ele não é 3, ele está tendendo a 3. Então vou cancelar esse daqui com esse. E eu vou ficar com o limite de x mais 3, quando x tende a 3, que é igual a 3 mais 3, né? Vou trocar o x por 3, então eu vou obter o valor 6. Aqui está a observação que eu comentei com vocês. Exercício 5. Seja f de x igual a 4 menos raiz quadrada de x, dividido por 16 menos x. Então, na letra A é para construir uma tabela com 6 casas decimais para os valores de f de x, quando o x é igual a 15, 15,5, 15,9, 15,99 e 15,999. E outra tabela quando o x for igual a 17, 16,5, 16,1, 16,01 e 16,001. Quando o x está tendendo a 16, para que valores f de x está se aproximando? Aqui é uma pergunta, né? Letra B. Use as propriedades dos limites para calcular o limite de f de x quando o x tende a 16. Eu já construí aqui as duas tabelas, a tabela 1 e a tabela 2. Aqui o x ele está aumentando de 15 até 15,999 e a f de x ela está assumindo esses valores. Ó. Quando o x for 15, ela é 0,127017, 15,5, 0,125,992 e assim por diante, até chegar aqui no 15,999, o valor é 0,125,002. E aqui na tabela 2 o x ele está diminuindo, 17, 16,5, está chegando em 16,001. E a f de x ela está aumentando de 0,123,106, 0,124, 0,38 até chegar em 0,124,998. Agora, analisando as tabelas 1 e 2, à medida que o x se aproxima do 16, aqui ó, e aqui, a f de x tende a 0,125, aqui ela passou 1 milionésimo aqui e aqui ela faltou, ó, passou 2 milionésimos, né? E aqui ela faltou 2 milionésimos para chegar em 0,125 milésimo. Aqui na letra B nós temos que calcular o limite de f de x quando x tende a 16 usando as propriedades dos limites. Então aqui nós temos a função f de x, que é 4 menos raiz quadrada de x dividido por 16 menos x, tá? Calcular o limite dessa função quando x tende a 16. Então observe que não podemos aplicar a propriedade P9, que é limite do quociente, pois o limite de 16 menos x quando x tende a 16, ele é igual a zero. Então esse denominador aqui vai anular, eu não posso aplicar essa propriedade. Então, o limite do denominador, que é o limite do denominador, né? Nesse caso, devemos racionalizar o numerador. De que maneira? Então, nós vamos pegar o numerador, que é 4 menos raiz quadrada de x, e multiplicar pelo 4 mais raiz quadrada de x. Então, aqui eu tenho um produto notável, produto da diferença pela soma de dois termos, que é o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado vai dar x. Então, agora eu vou ficar aqui com a expressão com o limite de 16 menos x dividido por 16 menos x, que multiplica 4 mais raiz quadrada de x, quando x tende a 16. Observe que quando eu trabalho com o limite, o x não assume o valor 16, ele fica próximo de 16, ele tende a 16. Então eu posso pegar esse numerador aqui, ó, 16 menos x, e cancelar com o denominador 16 menos x. Aqui vai ficar 1 no numerador, aqui 1 vezes 4 mais raiz quadrada de x, então o denominador vai ficar 4 mais raiz quadrada de x, o numerador vai ficar 1. Então eu tenho que calcular o limite dessa função quando o x tende a 16. Então eu vou trocar o x aqui por 16, então eu vou ficar com 1 sobre 4 mais raiz quadrada de 16, que é 4, vou ficar com 1 mais 4 mais 4, 1 dividido por 4 mais 4, então eu vou ficar com 1 oitavo. E 1 oitavo é 0,125, ou seja, 125 milésimos. E assim encerramos mais uma aula do CCUV. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite agora, faça a sua inscrição, dê o seu joinha e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Ropelato.